Lucas 11, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Vamos ler juntos? De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Amém. Vamos orar mais uma vez. Fala conosco, Deus, por meio da tua palavra. Tem misericórdia de mim como expositor da tua palavra. Tem misericórdia da tua igreja que te ouve. Os que estão presentes aqui, os que nos assistem pela internet, ó Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações. E de modo muito especial, que o Senhor nos ensine a orar como o Senhor tem feito nas últimas semanas. Faça de nós homens e mulheres de oração. Que orem com propósito. Que orem de acordo com a tua vontade. Que orem, ó Deus, confiados em ti, na tua paternidade. Ensina-nos a orar, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aprendido a orar nas últimas semanas. Nós começamos a expor a oração do Pai Nosso aqui na nossa igreja. E a primeira lição que nós extraímos deste texto e relembramos ou aprendemos é que Jesus é o nosso modelo de oração. Diante da pergunta de um dos discípulos, ou do pedido de um dos discípulos a Jesus, dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. Nós vimos que Jesus é o modelo de oração a ser seguido. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a necessidade que todos nós temos de aprender a orar. Porque Jesus dedicou tempo à vida de oração, algo que nós temos falhado nesse sentido. Nós vimos homens de oração como Daniel, que orava 3 vezes por dia. Nós vemos a igreja reunida em oração, exemplos na história de homens de oração. Nós vimos que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia que o sucesso do seu sermão era a igreja orando por ele. Era porque na segunda-feira, a reunião mais frequentada da sua igreja era a reunião de oração. E hoje há uma inversão. Hoje os cultos de doutrina, os estudos bíblicos são mais frequentados do que as reuniões de oração. Então, nós precisamos voltar a dar a importância que a Bíblia dá à oração. Muito bem, nós vimos que precisamos aprender a orar, vimos que Jesus é o modelo, e Jesus nos ensina a orar nos lembrando que nós oramos ao Pai. Deus é o nosso Pai. Só ora quem é filho de Deus. Só se dirige em oração somente aqueles que são filhos do Pai. Nós vimos nesta manhã o que significa santificado seja o teu nome. E vimos que é o desejo de que a glória de Deus, o louvor de Deus habite em nós, habite na terra, habite entre os homens, que Deus seja glorificado. Nós vimos que Jesus tinha como propósito aqui nesta terra glorificar o nome de Deus. Então, nós aprendemos aqui no Pai Nosso que Jesus está nos dizendo: olha, antes de você pensar nas suas próprias necessidades, comece a orar buscando a glória de Deus, colocando a glória de Deus em primeiro lugar. E agora nós vamos ver o que significa orar: venha o teu reino. A Bíblia nos ensina que Deus é rei. A Bíblia diz que o Senhor é rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é mais poderoso, Gabriel, do que a rainha da Inglaterra. Cisnai, ele é mais poderoso do que como é que chama o velho que foi eleito lá nos Estados Unidos? O Joe Biden. Ele é mais poderoso do que a China, a Rússia e todos os impérios do mundo juntos. Tudo o que acontece está no controle do nosso Deus.
Quando a Bíblia fala que Deus é rei, a Bíblia está dizendo que Deus está no controle de todas as coisas. O profeta Isaías disse que as nações da terra, os reinos desta terra, diante do poder do Senhor, elas são como uma gota no oceano, ou como um pó de poeira. Agora, um grão de poeira, melhor dizendo. Agora, como se mede um grão de poeira, eu não sei, eu já vi grão de areia, grão de arroz. Agora, um grão de poeira é tão pequeno. E a Bíblia diz que assim são as nações diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, quando Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino, Jesus está nos lembrando que nós estamos debaixo do soberano cuidado de Deus. Que Deus é o rei das nossas vidas, que Deus é o rei da história, que Deus é o Senhor dos senhores. E se você não acredita que Deus é o rei, isso não muda nada. Porque independente da sua fé, Deus continuará reinando e Deus continuará conduzindo o mundo, a história. Deus é rei, Ele é Senhor dos senhores. Quando Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino, Ele está seguindo uma sequência lógica. Veja que interessante, a lógica da reunião, da oração do Pai Nosso. Jesus diz, vocês devem orar ao Pai. Vocês devem buscar a glória de Deus. E depois Jesus está dizendo, depois de Jesus dizer que a glória de Deus deve ser manifestada entre os homens. E de repente nós começamos a lembrar nas nossas orações que os homens não querem a glória de Deus, que os corações dos homens estão endurecidos para Deus. Nós começamos a ver que os homens não querem se render ao Senhor. E nós sabemos que por que eles não glorificam a Deus. Eu me lembro que quando Deus me encontrou, e esse mês eu estou feliz. E eu estou falando para todo mundo, esse mês faz 20 anos, dia 11 de outubro, que o Senhor Jesus me encontrou. Eu sei que não parece que eu estou igual um menino, mas já tem 20 anos que eu pisei pela primeira vez numa igreja presbiteriana. Uma garagem que tinha no meu bairro lá. E ao PH da igreja central de Campo Belo abriu uma congregação, em 98. Em 2001, eu pisei lá e estou aqui até hoje. Eu me lembro que um dia, o pastor daquela igreja, num batizado, ele pregou em João 3, falando sobre o novo nascimento. Eu saí daquela igreja queimando, sabe? Porque lá nós é meio pentecostal, sabe, irmão? Nós saímos de lá voando. Eu saí de lá e fui encontrar com os meus amigos. Eles estavam jogando carta, acho que truque, alguma coisa. E eu comecei a dizer para eles, olha, é necessário nascer de novo. Acabei de ouvir lá na igreja que nós precisamos nascer de novo. Sabe o que eles fizeram? Continuaram. 9, não sei o quê. Eu não sei como é que joga truco. Ladrão e tal. Não deram a mínima. E eu fiquei pensando comigo, por que eles não entendem a mensagem do Senhor? Eu lembro que eu falava com a minha família sobre a mensagem do Senhor e eles não entendiam. Os homens estão cegos, estão mortos nos seus delitos e pecados. É por isso que nós devemos orar ao Senhor que venha o teu reino, para que Deus convença os homens. A Bíblia nos mostra que há uma luta, há uma batalha entre o reino de Deus e o reino das trevas. Na palavra de Deus, nós vemos que o reino das trevas faz oposição ao reino de Deus. Então, irmãos, orar venha o teu reino, é o desejo de que, a começar em nós vivenciamos, experimentemos tudo aquilo que Deus tem para nos dar. Porque o reino de Deus já está presente.
entre nós. Em Lucas 11:20, o Senhor Jesus disse o seguinte: se porém eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então o reino de Jesus já está presente em nós. Então orar, vem o teu reino, é quando nós desejamos que nós possamos, pelo fato de Deus habitar em nós, sermos submissos à vontade de Deus. Senhor, que eu viva de acordo com a tua vontade. Venha o teu reino significa: Senhor, eu quero ser mais obediente ao Senhor. Eu quero ser mais parecido com o Senhor. Eu quero, Senhor, fazer completamente a vontade do Senhor. Venha o teu reino é querer ser igual a Jesus e não do nosso jeito. Então, quando nós oramos, vem o teu reino, nós estamos orando por nós, que já conhecemos o Senhor Jesus. Nós estamos orando, dizendo: Senhor, eu quero ser mais consagrado. Eu quero viver como um cidadão do reino de Deus, não do reino deste mundo. Eu quero ser mais parecido contigo. Em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo escreveu: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe, irmãos, eu descobri uma fórmula de lidar com um crente custoso aqui na igreja. Às vezes os crentes ficam meio espinhados, sabe? Fica meio bravo com a gente. Se deixar até bate. Você está rindo, mas é verdade. E eu falo assim: meu irmão, minha irmã, Cristo faria isso que você está fazendo? Cristo pensaria como você está pensando? Venha o teu reino, é dizer para Deus em nossas orações: Senhor, eu tenho muitas necessidades, tenho que pagar aluguel, tenho que pagar prestação, tenho que trabalhar, preciso de saúde, mas eu necessito ser parecido com o Senhor Jesus. Eu preciso que Cristo cresça em mim e eu diminua. Então venha o teu reino, é o desejo de ser parecido com Cristo. Se as nossas orações não forem movimentadas por uma ardente expectativa, e nós não podemos desistir de ser parecidos com Cristo. O nosso alvo é Cristo. Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho pela carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, em primeiro lugar, vem o teu reino. É nós orando, consagrando as nossas vidas ao Senhor. Vem o teu reino é o seguinte, é nós dizermos ao Senhor nas nossas orações: Senhor, eu não quero viver de acordo com o que eu penso, mas eu quero viver de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra. E é difícil demais para mim fazer isso, Senhor, mas eu continuo orando e continuo pedindo que o Senhor me ajude. Em segundo lugar, orar, venha o teu reino, é uma oração missionária, porque esse pedido de que venha o teu reino é também para que nós oremos para que o reino de Deus chegue aos corações dos homens. Eu falei hoje aqui na minha sala que começou, que a internet é a nossa melhor missionária aqui na igreja. A internet que ela tem trazido de pessoas aqui na igreja não é brincadeira. Aliás, eu estou para pensar que se tem algum de nós aqui que trouxemos um crente para Cristo. Não estou lembrando, depois você me lembra na saída. Mas a internet, meus irmãos, tem sido uma missionária poderosa. Na minha sala ali, de 8 que estavam ali, 7 vieram para a igreja por causa da internet. 2 senhoras que estavam aqui hoje na igreja, mãe e filha na verdade, 2 mulheres, na saída me disseram: olha, nós estamos assistindo o culto de vocês pela internet, hoje viemos visitar. Eu fico feliz porque você não assiste o nosso culto lá, né? Mas tem gente assistindo. Louvado seja Deus. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos orando para que o evangelho seja bem sucedido entre os homens.
Não é não, Cisnai? Hoje eu vou pegar no seu pé, viu, Cisnai? Porque não tem ninguém aqui na minha frente, então estou te vendo. Cisnai, nós oramos para alcançar aquelas crianças lá do sítio, onde vocês vão começar um trabalho de evangelização. Vem o teu reino, Senhor, para que essas crianças sejam salvas. E dá trabalho, porque ninguém quer mexer com criança, viu, Nadir? O pastor ele fala assim, Senhor, manda só crente para a minha igreja. Perfeito. E se for da vontade do Senhor, que seja bem rico. Mas nós vamos orar, vem o teu reino, alcançando as crianças. Eu falei para a Janaína, na próxima festa do torresmo, nós vamos ficar aqui na porta, dando evangelho para o povo. Louvado seja Deus por essa festa do torresmo. Imagina quantos evangelhos, Mozart, nós poderemos dar para as pessoas, só aqui, não precisa nem sair de casa. Então vem o teu reino, é o desejo de que o evangelho seja bem sucedido. É o desejo de que todo o esforço da igreja resulte em conversões de vida. Não há alegria maior para a igreja do que conversões. Sabe, irmãos, a igreja está aberta para todo mundo. Quem quiser vir para essa igreja, ela deve vir. Só que eu vou ser sincero para vocês, eu peço, Senhor, não manda crente aqui para a nossa igreja, não. Deixa os crentes lá onde eles estão. Nós precisamos alcançar pessoas que estão perdidas. Nós não queremos tirar gente da igreja deles. Primeiro, que eles já têm uma igreja. Segundo, que crente que sai da igreja dele vai dar problema aqui na nossa igreja. A igreja precisa de novos nascimentos. A igreja precisa de gente que tem experiência com Jesus. Vem o teu reino, é orar por conversões. Vem o teu reino, é orar para Taboão da Serra. Orar por São Paulo, pelo Brasil, pelo mundo, pelas nações. Você crê que o mundo pode ser convertido pelo Senhor Jesus? John Knox, ele orava. Como que ele orava, Rodrigo? Dai-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Meu irmão, se você não acredita que Deus pode converter nem mais os seus filhos, a sua família, hoje você vai começar a orar pelo mundo. O mundo inteiro. O John Wesley, ele dizia, a minha paróquia é o mundo. Uma vez eu vi um pastor, acho que da Assembleia de Deus, o pastor presidente chegou para o pastor auxiliar e falou assim, você vai para uma cidade plantar uma igreja. Igreja grande. Já tem transporte para o pastor. Templo próprio. E o pastor chegou lá. Porque pastor que vai plantar a igreja é só bucha, viu? O pastor presidente fala assim, uma bênção lá. Aí diz que o pastor chega lá e fala assim, pastor, eu cheguei aqui na igreja, mas é uma garagem. E outra coisa, o senhor disse que tinha um transporte para o pastor, e o pastor, mas venderam a bicicleta da igreja? Pastor, o senhor disse que era uma igreja grande. Sabe qual foi a resposta? Meu irmão, tem uma cidade inteira para você ganhar para o Senhor Jesus. Dá-me Taboão da Serra, dá-me São Paulo, dá-me o Brasil, dá-nos o mundo para Jesus. Venha o teu reino, é orar por conversões, é orar por corações transformados. Venha o teu reino, portanto, é uma oração missionária. Venha o teu reino, é a oração para que os homens sejam transformados, assim como nós fomos. Agora, os homens só serão transformados se a igreja pregar o evangelho de Deus. A igreja precisa viver e pregar o evangelho. As duas coisas andam juntos. Tem uma frase que o povo gosta de dizer que é mais ou menos assim: pregue o evangelho. Se possível, se necessário, use palavras. Besteira. Não tem como você pregar o evangelho com a boca fechada. Não tem como você pregar o evangelho sem dar um livro, um testamento, um evangelho, uma Bíblia.
Não tem como você pregar o evangelho, se necessário, use palavras. É necessário que nós preguemos o evangelho falando e vivendo. Não basta só viver. Porque se você viver o evangelho, mas você não anunciar que a sua vida é resultado de Jesus, do Espírito Santo em você, as pessoas nunca vão conhecer o Senhor Jesus. Irmãos, quando eu fui para a igreja presbiteriana, lá em Campo Belo, eu fiquei impressionado do tanto de presbiteriano que tinha na minha escola. Cidade pequena, todo mundo estuda, tem 12 escolas na cidade, quase todo mundo estuda no mesmo lugar. Aí eu falei, rapaz, mas você é da presbiteriana? Professora, eu tinha umas 3, que eu nem sabia que era crente. Venha o teu reino, é uma oração missionária. E nós oramos, venha o teu reino, desejando que os homens sejam convertidos. E eles só serão convertidos se nós pregarmos. Dick Hills, quem sabe quem foi Dick Hills aqui? Levanta a mão. Mas eu acho que você sabe o que Dick Hills falou. Dick Hills diz que todo coração com Jesus é um. E todo coração sem Jesus, um campo missionário. Nós devemos pregar. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 10, 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ô, irmãos, vamos orar para todos nós que estamos aqui. No último domingo de outubro, nós saímos para distribuirmos o evangelho nessa cidade. Aí eu não peço nem para você abrir a boca, só você fazer isso aqui, ó. Passou alguém na rua, você faz aqui, ó. Você pode até virar a cara. Tchum. Vamos orar. Vamos tirar os nossos alunos da escola dominical para entregar um folheto. Vamos fazer isso. Porque se nós não pregarmos o evangelho, as pessoas só vão crer por meio do evangelho. Em Atos 18, o apóstolo Paulo pregou o evangelho numa sinagoga, e apenas o zelador da sinagoga creu. E talvez Paulo tenha ficado desanimado com o resultado. Então Deus aparece para Paulo e diz o seguinte, Atos 18, 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fale, não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês que eu creio que Deus tem muitos eleitos aqui em Taboão da Serra. Deus ainda tem muitos eleitos para serem alcançados no Brasil e no mundo. E nós temos que pregar. Venha o teu reino, é esse desejo de que o reino do Senhor seja proclamado. E nós precisamos entender que só a igreja pode fazer isso. Se os homens só podem conhecer a Deus por meio do evangelho, só a igreja pode pregar. A igreja é o instrumento escolhido por Deus para que o evangelho chegue até os homens. Jesus disse lá em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Nós somos a luz do mundo, irmão. Você está sentindo o cheiro de maconha que está entrando aqui na igreja? Nós temos que pregar o evangelho, meu irmão. Nós temos que pregar o evangelho. Porque um dia era eu e você que estava aí fumando uma maconha, um baseado. E agora, porque um dia alguém pregou por nós, para nós entendemos que o nosso maior prazer, a felicidade única, só pode ser experimentada em Deus. Nós somos a luz do mundo. A igreja foi chamada para fora. Só que a gente cada vez
O nosso problema é que quanto mais tempo a gente passa na igreja, mais a gente fica onde? Na igreja. Nosso lugar é ali, ó, na festa do torresmo. Evangelizando. Nosso lugar, ó, se você é crente e não dá certo com os seus amigos de empresa, se você é crente e não participa das festas familiares da sua família, você precisa rever seus conceitos. Com quem que Jesus andava? Com os doentes, com os pecadores. Você vê que na turma de Jesus não tinha um fariseu, não tinha um escriba, a não ser que fosse um fariseu arrependido da sua religiosidade. Se nós ficarmos com essa mente, eu não vou lá na festa da minha família, porque lá toca funk. Vai lá, ué. Eu não vou sair com o pessoal da minha empresa. Festa da firma é uma bênção para você evangelizar. Chegou na festa da firma no final de ano, você fala assim, nós estamos aqui agradecendo, o patrão está pagando aí comida, bebida para todos nós, mas posso fazer uma oração? Posso ler um texto da Bíblia aqui? Nós precisamos entender que nós fomos chamados para fora, não é para ficar aqui dentro. Irmãos, que bom que a internet tem sido uma missionária em nossa igreja, mas isso também deveria ser vergonhoso para nós, em certo sentido, porque tem demonstrado que nós perdemos o sentido do nosso chamado. A igreja foi chamada para fora. Então orar, vem o teu reino, né, Senhor? Me ajuda a ser chamado para fora, a ir, a pregar o evangelho, me usa por onde eu for. Jesus disse em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Em Atos 1:8, o Senhor Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Todo coração com Jesus é um missionário. Todo coração sem Jesus é um campo missionário. Então, meus irmãos, venha o teu reino, é o desejo por conversões, para que homens conheçam a Deus. Venha o teu reino, é uma oração missionária. E por último, antes disso eu quero destacar que oração e missão sempre estiveram ligadas. Vocês lembram que quando João e Pedro foram presos, e quando eles voltam relatando o que aconteceram com eles, Atos 4:31 diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Se nós aprendermos a orar, nós vamos anunciar a palavra de Deus. Vai ser algo natural. Não é algo forçado. A oração fez com que a igreja ali em Jerusalém anunciasse a palavra de Deus. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé foram separados por missões através da oração. Veja como nós estamos equivocados. Hoje a gente pensa em missionário e a primeira coisa que a gente pensa, não, o missionário ele tem que ser capacitado, ele tem que fazer um curso, ele tem que ir para um centro de treinamento, e tudo isso é muito bom e válido. Mas será que nós temos usado a ferramenta da oração, do jejum, para a obra missionária? A Bíblia diz lá em Atos 13:3, então jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, o despediram. Ou seja, Paulo e Barnabé foram separados para missões por meio da oração. Primeiro, o que significa venha o teu reino? É o desejo de que nós desfrutemos daquilo que Deus tem para nós, de sermos submissos à sua vontade. Segundo, o que significa venha o teu reino? É o desejo de que homens sejam convertidos. É o desejo de sermos usados na pregação do evangelho. E em terceiro e último lugar, o que significa venha o teu reino? É o desejo pela volta do Senhor Jesus. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós devemos orar, Senhor,
Nós temos consciência de que o Senhor voltará. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós não podemos nos esquecer que nós somos peregrinos aqui nesta terra. Estamos ansiando e esperando a segunda vinda de Cristo. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, a Bíblia diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, xará do nosso companheiro aqui, dos nossos companheiros, Pedros que estão aqui na igreja hoje, ele disse: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Orar venha o teu reino, é orar expressando o nosso desejo pela vontade, pela volta do Senhor. Eu creio que a volta do Senhor deve ser a maior prioridade nas nossas vidas. Maior do que o casamento, maior do que uma formatura, maior do que ter filhos. O anseio da igreja pela volta do Senhor tem que ser como uma noiva que está longe do seu noivo. O seu noivo está numa terra distante, e aquela noiva não vê a hora, não vê o momento do seu noivo retornar para ela. Assim a Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo, e o nosso noivo partiu. E nós como igreja devemos orar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós não podemos nos esquecer que Cristo vai voltar, e nós devemos orar para que o Senhor apresse a sua vinda. Nós devemos expressar o nosso desejo de estar com o Senhor. Nada pode nos prender nesta terra, meus irmãos. Sabe, a pandemia mostrou que muitos crentes têm medo da morte. Não estou falando aqui que nós não devemos ser cuidadosos, tomar vacina, quem quiser tomar. Eu tomei já as 2 doses. Você não tomou, não tem problema não, meu irmão. Não vamos brigar por conta disso. Mas a pandemia me fez pensar quando muitas vezes nós estamos assim, sabe? Eu vi aí, igrejas estão voltando hoje às suas atividades, igrejas do nosso presbitério. 2 anos sem culto. Que medo é esse que nós temos de partir desta terra? Que medo é esse que nós temos Esse medo demonstra o quanto nós estamos presos a este mundo. Mas orar vem o teu reino é dizer: eu quero que o Senhor Jesus volte. Senhor, ensina-nos a orar. Jesus disse que nas nossas orações nós devemos dirigir as nossas orações ao Pai. As nossas orações devem ser motivadas pela glória do Senhor. Mas as nossas orações também devem ter como prioridade o reino de Deus. Eu quero perguntar para vocês aqui. Hoje já é talvez o 2º domingo, ou o 3º que eu estou pregando sobre o Pai Nosso. 3º? Nesses 3 domingos, de manhã e à noite, onde eu e você entramos na oração do Pai Nosso, quem vem primeiro na oração? Qual deve ser o objetivo das nossas orações principais? Qual deve ser a nossa prioridade nas orações? Primeiro, Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Você está vendo que nós ainda não entramos nessa jogada? É a glória dele. É o desejo dele. É o reino dele. Nós devemos nos preocupar com as coisas dele. Irmãos, louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu gostei da oração da Érica hoje. Porque ninguém lembra de orar pelo conjunto. Não é não? E hoje a Érica orou: Senhor, obrigado pelo conjunto. Obrigado aos músicos aqui desta igreja. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Porque hoje a nossa irmã ali lembrou, não dela, mas ela lembrou dos servos que estão aqui servindo ao Senhor com tanta dedicação.
Essa turma dos músicos aqui, tem deles que estão aqui de manhã e à noite. Não é fácil não, irmão. Você vem aí só para ficar sentado, você já está quase caindo da cadeira. Tem irmão que está assim, ó. Está me ouvindo aqui. Alguns já tombaram aí. Agora imagina os irmãos que vêm tocar aqui de manhã e à noite. Não é fácil. Nas nossas orações, vamos colocar Deus como prioridade. Vamos agradecer pelo reino dele.